Então, esta noite nós vamos refletir com o tema Sede transeuntes. É o tema da noite. Sede transeuntes. Sede transeuntes, nós tiramos e vamos trabalhar com base neste livro, o Evangelho de Tomé, do professor Moberg. E tem outros autores também que escreveram sobre esse livro. O Evangelho de Tomé, é bom que se diga, é um evangelho que não consta no Novo Testamento, na Bíblia. Porque todos nós sabemos que os evangelhos que constam da Bíblia, né, são os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses evangelhos eles são citados, né, amplamente em todas as religiões cristãs, né, na religião católica, nas religiões protestantes, né, ditas evangélicas. Mas o Evangelho de Tomé, porque naquela época, logo após a passagem de Jesus, haviam muitos seguidores e muitos daqueles que contavam casos a respeito da passagem do homem Jesus. Então, era comum naquela época existirem o que se chamava evangelhos também, mas não eram bem evangelhos, eram contos, eram ditos, porque era na base da transmissão oral. As pessoas contavam umas para as outras, e aquilo ia de geração em geração. Porque os evangelhos, tais quais nós os conhecemos hoje, eles foram construídos bem mais tarde, né? Bem mais tarde. Tanto é que nem os próprios evangelistas, porque já é sabido de todos nós que Jesus, ele não escreveu nada, não deixou nada escrito, ele pessoalmente, não é? Ele não quis nem fundar religião nenhuma, isso é sabido, não é? E quando se diz o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, de Lucas ou de João, que na igreja fala São João, São Lucas, São Mateus, São Marcos, não é? Nem esses próprios evangelistas escreveram os evangelhos. Isso por pesquisas históricas, né? Pesquisadores sabem disso, que foram atribuídos, os evangelhos foram construções bem posteriores e que foram atribuídos a esses evangelistas. De sorte que a igreja, quando ela criou, vamos dizer assim, esse cristianismo como religião oficial do Império Romano, no tempo de Constantino, não é? Já no ano de 345, né, 325, né? Com o concílio de Nicéia. Então, o cristianismo, que era, vamos falar um exemplo bem popular, era uma coxa de retalhos, não tinha nada definido, todo mundo contava isso, contava aquilo, tinha evangelho para todo lado, né? Tinha evangelho de Maria Madalena, evangelho de Pedro, evangelho de Filipe, de Judas, tinha tantos evangelhos, não é? Que depois, então, mais tarde, a igreja julgou ser os únicos válidos e verdadeiros esses 4 que constam no Novo Testamento, na Bíblia. E aqueles outros evangelhos, eles foram chamados de apócrifos, evangelhos apócrifos. E eles se perderam, esses evangelhos foram queimados, foram perseguidos, quem seguia aquela linha de pensamento, né? Então, esses evangelhos se perderam e alguns ficaram enterrados aí, perderam. Tanto é que esse evangelho de Tomé, ele foi descoberto lá no deserto, né? Em Nag Hammadi, no ano de 1945. Eles estavam perdidos, estavam em umas urnas de barro, enterradas em umas cavernas lá, e alguém descobriu esses evangelhos, esses pergaminhos que lá estavam. E aí todos os estudiosos, né, as pessoas que sabem ler e pesquisar, trouxeram à luz esse evangelho de Tomé, que ele não consta na Bíblia, ele não é ensinado nas igrejas cristãs, não é pregado nas igrejas cristãs. Então na Bíblia a gente vê capítulos e versículos, não é? E nesse evangelho de Tomé são chamados logions, são tópicos que Jesus disse. Jesus disse isso, disse várias citações.
Então são logions, são citações curtas, bem curtinhas assim, mas que depois a gente faz a interpretação e muitos pesquisadores, historiadores, escritores trabalharam em cima desta obra. E ela é uma obra muito importante, porque vamos fazer assim uma análise, que inclusive eu tive a felicidade e a honra, né, de prefaciar esse livro do professor Boberg. E conforme a gente colocou ali, duas vertentes de cristianismo, né? O cristianismo vigente nos dias atuais é o cristianismo que a igreja construiu, a igreja católica construiu. Depois, com a reforma protestante, em Martinho Lutero, continuou a mesma coisa, né? O protestantismo afrontou algumas coisas, alguns dogmas, algumas coisas da igreja católica, mas manteve os mesmos evangelhos da igreja católica. Então, esses evangelhos canônicos que nós chamamos, né, ou sinóticos, são os 4 evangelhos que estão na Bíblia, e que as igrejas pregam, ensinam, eles não falam nunca os ensinamentos que nós espíritas estudamos e temos convicção. Não é simplesmente uma crença. Nós espíritas temos a convicção. Por quê? Em primeiro lugar, um fundamento maior do Espiritismo é a reencarnação. O fundamento maior do Espiritismo é a reencarnação. Falar de Deus, todas as religiões falam. Não é? Todas as religiões têm que Deus é único, não é? Que Deus é por todos, que Deus não faz acepção de pessoas, mas a gente sabe que as religiões fazem acepção entre elas. A gente sabe que durante a história da humanidade, grandes guerras, sangrentas inclusive, grandes perseguições foram por motivos religiosos, a gente sabe disso, não é? Então, esses evangelhos, eles ensinam que você tem uma vida só, que você morre uma vez só. A pregação das igrejas é esta. Você nasce, quando uma criança nasce, aquele espírito ali é novo, é um espírito que não tem passado, ele não tem antecedentes. Então ele nasce bonzinho, com boas tendências, ou ele nasce de uma forma com más tendências, não é? Uns nascem na opulência, num berço de ouro, outros nascem na miséria, né? Uns nascem com pais amorosos, outros nascem com pais despreparados, crianças são criadas em berços de ouro, outras são jogadas na rua. Dessa forma, fica muito difícil a gente entender a justiça de Deus, né? Porque como é que é? Se os espíritos não têm passado, eles estão nascendo agora. Por que uns são inteligentes, né? Desde criancinha, como hoje mesmo eu vi na internet, uma criança de 3 anos é baterista, outros tocam piano, outros têm dons maravilhosos de tenra idade, e outros crescem numa ignorância total, não sabem nada, não têm educação nenhuma, e a gente vai dizer que é o meio que fez isso? Ou a gente vai entender que Deus escolheu assim, a torta e a direita, que uns nascessem felizes e outros infelizes? Esse é o fundamento maior. Então, as igrejas cristãs, com todo o respeito que nós temos, porque as religiões, elas são fundadas pelos homens, né? Ali são construções humanas. As religiões são projeções da mente humana. Nós construímos as religiões de acordo com o nosso entendimento, com a nossa maturidade, não é? E de acordo com muitos interesses também. Então, o que ficou estabelecido durante esses pelo menos 17 séculos? Ficou estabelecido isso que está até hoje, que a gente vê isso até hoje, não é? Muito embora houve progresso em todas as religiões cristãs, houve progresso no sentido do humanismo, do ensinamento ético, moral, dos bons costumes, dos valores de família, tudo isso aí é inquestionável. Todas as religiões pregam isso, o amor ao próximo, não é? O perdão das ofensas, isso tudo é ensinado. Mas existe um fundamento maior. O fundamento maior é que elas negam a reencarnação. Negam que nós somos espíritos milenares,
com extensa caminhada evolutiva no passado, para definir aquilo que somos hoje. Aí vem a explicação clara, racional, porque é que as crianças que são espíritos velhos, as crianças recém-nascidas, as crianças de pouca idade, todos nós aqui, sem exceção, todos nós aqui temos um histórico milenar. Não é? Todos nós aqui temos uma bagagem de conhecimentos que trazemos do passado. E isso é o que define por que espíritos já nascem com boas tendências, aquilo que a gente chama de dons. A gente, inclusive, costuma dizer assim que Deus deu um dom maravilhoso para aquela pessoa. Mas que Deus é esse, né? A gente fica a perguntar. Por que Deus deu um dom maravilhoso para aquela pessoa e a outra pessoa é totalmente infeliz e ignorante? Sendo que lá está dizendo nas Escrituras que Deus não faz acepção de pessoas, que Deus é o mesmo Pai para todos. Como é que pode isso? Então tem que ter uma razão, uma explicação lógica, racional para isso. E a explicação é essa, que todos nós somos os artífices, os construtores da nossa vida. Todos nós é que somos os responsáveis pela nossa felicidade ou infelicidade, pela nossa inteligência e desenvolvimento ou pela nossa ignorância, pelo estacionamento na caminhada evolutiva. Nós somos os responsáveis, porque aquilo que nós convencionamos chamar de Deus, que é algo ainda incompreensível a todos nós, porque a ideia de Deus também é uma construção humana, nós construímos a ideia de Deus conforme os nossos paradigmas, os nossos valores, os nossos conhecimentos, nós imaginamos Deus. Quando a Bíblia diz que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, a recíproca é verdadeira. Nós também fazemos Deus à nossa imagem e semelhança, porque nós atribuímos a Deus os valores humanos. O livro dos Espíritos tem lá a questão atributos da divindade. Os atributos da divindade, que Deus é soberanamente bom e justo, poderoso, amoroso, justo, bondoso, são valores humanos que nós atribuímos para Deus. Nós sabemos, achamos que Deus é assim, é misericordioso. São atributos humanos. Não é? Então, voltando ao que nós estávamos falando, esses evangelhos canônicos que conhecemos falam de uma vida só. Você vive uma vez e você tem que ser bonzinho, né? Você tem que obedecer aos mandamentos de Deus. Porque se você errar, você, entre aspas, pecar, porque essa palavra pecado nós espíritas não usamos, mas se você pecar, que é você afrontar a lei de Deus, você certamente será julgado e punido. Então as religiões todas dizem que você vai morrer. E aí, depois que você morre, tem uma variável, né? Um leque de variedades. Depende das religiões, cada uma interpreta de uma maneira, que você vai ficar esperando, outra vai dizer que você vai ficar dormindo, que você vai ressuscitar os próprios corpos que estão lá deteriorados no cemitério e vai voltar à vida num dia, não se sabe quando. Tal de juízo, que vai vir, alguém vai vir, se é Jesus, se é Deus, que vai vir julgar, né? E vai separar os bons dos maus. Aqueles que forem bons vão ficar no céu eternamente, os que forem maus vão ficar lá numa palavra chamada inferno, também eternamente. Então, pobre de quem foi infeliz aqui na terra, não tem jeito de consertar. Porque é uma vida só, você não tem mais possibilidade de se refazer. Então, não satisfaz a nossa razão esse pensamento. Por isso que o fundamento do Espiritismo é a reencarnação, a responsabilidade própria de cada um de nós, o livre-arbítrio, a liberdade que nós temos de fazermos o que queremos na nossa vida, escolhermos os caminhos, certos ou errados, e nós colhemos os resultados da nossa livre escolha. Não existe punição. Não existe um Deus exterior lá fora que venha nos punir. Não existe. Existe o nosso estágio de consciência. Não é? O Espiritismo nos diz que
a lei divina, a lei natural, a lei que rege o universo, ela está plantada em germe latente em nossas próprias consciências. Isso já é da lei universal. Nós temos essa potencialidade em nossas consciências para desabrochar, para vir a ser. Então, o desenvolvimento e o conhecimento da lei natural, ela vai se fazer ao longo da nossa caminhada, ao longo das nossas experiências individuais. Cada um de nós vamos errar. Vamos errar sim, vamos fazer experiências equivocadas na vida, mas sempre teremos a oportunidade de refazer, de corrigir, né? De cair em si e entender o erro e mudar a sua caminhada, por esforço pessoal, por vontade própria. E se nós não fizermos isso, não tem castigo nenhum, não tem problema nenhum, apenas nós vamos atrasar o andamento da nossa caminhada evolutiva. Por isso que está em nossas mãos a construção do reino de Deus. Esses evangelhos canônicos que estão na Bíblia, disse que o reino de Deus, muito embora está dito, né, está escrito lá que Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. E Jesus disse muitas coisas que são gnósticas. Esse evangelho é gnóstico. E muitas coisas que estão na Bíblia, nesses evangelhos canônicos, são gnósticos e as pessoas não compreendem isso. O professor Boberg está desenvolvendo um livro aí, mostrando, vai trabalhar, vai mostrar o conhecimento gnóstico dentro dos próprios evangelhos canônicos. E quando se diz que o reino de Deus está dentro de vós, todas as igrejas falam isso, está escrito nos evangelhos, o reino de Deus está dentro de vós. Todo mundo se ajoelha e faz assim, olha para cima, e faz assim, e clama a Deus lá nas alturas. Por quê? O reino de Deus está lá? O reino de Deus é algo exterior, lá no cosmos? É uma pergunta, a gente faz até uma paradinha, uma pergunta para a gente raciocinar. Mas Jesus diz que está dentro de nós, que é semelhante a um grão de mostarda, é semelhante, não é, a uma pérola perdida que está dentro de nós, que a gente tem que procurar. É íntimo, é um trabalho íntimo de todos nós. Nós temos que buscar o reino de Deus na nossa intimidade. Jesus dizia assim, vós sois luzes, brilha a vossa luz. Até a ciência hoje, a física quântica, tudo diz que nós somos luzes. Nós temos origem no fóton, né? A partícula mais elementar da energia do universo é um fóton, é uma luz, é um quantum de energia. Nós somos luzes, né? Nós somos energia, e é para brilhar essa energia. Como que a gente vai brilhar isso? Lapidando a nós próprios, né? Corrigindo as nossas imperfeições, que são naturais. As nossas imperfeições não são pecado, elas são naturais, porque nós partimos de uma simplicidade, de uma ignorância, e fazemos uma trajetória longa, contínua, milenar, para o desenvolvimento da nossa consciência, através de sucessivas reencarnações. Nós somos uma energia cósmica, nós somos uma consciência que usa temporariamente esses corpos aqui que nós estamos usando. Esses corpos aqui são vestimentas, uma roupa que a gente usa temporariamente para estar aqui, grudado na terra, não é? Na gravidade terrena. Nós estamos aqui para fazer experiências neste corpo físico. É uma ferramenta de trabalho do espírito o nosso corpo, porque chega um momento que nós vamos deixar o nosso corpo. Por isso que o nosso tema hoje, sede transeuntes. O que quer dizer transeunte? Transeunte é aquele que passa, não é? Você olha na rua, um monte de gente caminhando na rua, todos nós somos transeuntes. Você está de passagem, é um transeunte, não é? Nós somos transeuntes aqui na Terra, e muito embora prática, as religiões dizem isso, não é? Nós vamos morrer. Nós espíritas falamos desencarnar, nós não falamos morrer. Porque acontece assim, você sai do corpo, você continua sendo você mesmo, a consciência continua com os valores que você adquiriu, a gente não perde os valores que adquiriu, nunca, não é?
Mas, consequentemente, aquelas situações, aqueles maus hábitos, aqueles vícios que a gente ainda tem e que a gente ainda não conseguiu melhorar, a gente leva isso também com a gente, porque isso é intrínseco da nossa alma. E nós temos que melhorar isso, nós temos que diminuir as nossas imperfeições e aumentar as nossas conquistas. E aí então vem a grande diferença, não é? Esses evangelhos canônicos estão dizendo isso, que você vive uma vida, que você vai morrer e vai esperar um julgamento, não sei quando vai ter esse julgamento. Mas, esse logion aqui, que é o logion 42 do Evangelho de Tomé, esse Evangelho de Tomé é maravilhoso, se vocês lerem. Ele traz toda a responsabilidade para dentro de você. Ele traz para dentro de nós toda a responsabilidade e o trabalho que temos que fazer, a descoberta que nós temos que fazer. Ele vem nos ajudar a desenvolver a nossa autonomia espiritual. Autonomia. Porque normalmente nas religiões nós temos uma palavra que se chama heteronomia. Heteronomia é quando você recebe uma pregação que vem de fora e é dogmática e ela é tida como verdadeira, inquestionável, e você tem que aceitar, dizer amém, e você não pode questionar. Nas religiões tradicionais você não pode questionar nada. Mas no Espiritismo é uma filosofia, não é religião, é uma filosofia proposta a nós para livre exame de nossas consciências. É uma proposta para nós aplicarmos como ferramenta de evolução em nossas vidas. Para que, diante daquele questionamento que está lá, que são 1019 questões no Livro dos Espíritos, que é o livro fundamental, são perguntas que nós próprios faríamos a nós, a nossa consciência. Por que das coisas? E ali tem respostas racionais, que nos ajudam a desenvolver o nosso intelecto, a ampliar os nossos horizontes espirituais, a enxergarmos a vida a longo prazo, a entendermos que nós temos um passado milenar e que nós temos um futuro brilhante pela frente, incomensurável, infinito pela frente, que conquistar aquilo que se chama céu, entre aspas, conquistar a felicidade, é algo que você vai fazendo gradativamente ao longo da tua jornada. Estejamos nós aqui neste corpo, ou estejamos nós fora do corpo desencarnado. Porque depois de desencarnado, nós nos programaremos novamente para assumirmos um novo corpo e reencarnamos novamente. Nascemos aqui de novo como uma criancinha recém-nascida, que é um espírito velho que está ali, que vai fazer mais uma experiência, vai acrescentar mais conhecimentos na sua vida. Então, este Evangelho de Tomé, quando ele fala assim, sede transeuntes, quer dizer, nós temos que viver a nossa vida com consciência de que nós não somos matéria, que nós não somos donos de nada, nós somos apenas usufrutuários dos bens terrenos. O corpo físico nos foi emprestado temporariamente pela lei natural, não é? Nós, como espíritos, com o nosso magnetismo, ao reencarnarmos, não é? Quando nós fomos concebidos no ventre materno e quando começou ali a geração de um novo corpo, nós estamos ali com o nosso magnetismo, aglutinando em torno do espírito matéria da terra. Matéria da terra. Matéria que está lá, quando a gente foi para a escola, a gente tem aquela tabela periódica dos elementos, não é? É isso mesmo? Onde tem todos os elementos, a gente aprende na escola. O que tem o nosso corpo? Vocês já tiveram a curiosidade de ver do que é composto o nosso corpo físico? 70% de água, tem não sei quantos por cento de carbono, de não sei o quê, tem um monte de componentes que compõem o nosso corpo. Ele é feito do barro da terra, conforme dizia a Bíblia, né? O Gênesis. Nosso corpo é feito do barro da terra e ao pó voltará. Então o nosso corpo, ele vai se decompor na terra e os elementos que o compõem serão
constituição de outros corpos na natureza. Já dizia Lavoisier, no seu famoso ensinamento: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E o Espiritismo diz a mesma coisa, tudo se transforma, tudo é reciclagem. Não é? Então, nós como consciências, não é? Quando se diz o espírito, a alma, o espírito e a alma, é a própria consciência de si próprio, é o ser. É aquilo que se diz, eu sou minha própria consciência, né? Eu não tenho espírito nenhum. É muito comum a gente falar, o meu espírito, quando eu morrer, o meu espírito vai para... Não vai. Eu não tenho espírito para dizer o meu espírito, eu não tenho. Eu é que sou o espírito, eu sou o espírito, eu não tenho, eu sou. Né? Agora, temporariamente, eu tenho um corpo físico. É o contrário, é o espírito que tem temporariamente um corpo físico. Ele detém por um empréstimo. Então, todos os nossos bens adquiridos na terra, nossa casa, nosso carro, nossa família, tudo que nós temos, que a gente fala que é meu, tudo bem. Enquanto você está aqui, você conquistou, você trabalhou, é importante, né? Desenvolver a nossa inteligência, a nossa consciência, a gente estudar, fazer uma faculdade, se formar, ser um bom profissional, ganhar o seu dinheiro honestamente, é importante, né? Não existe pecado nisso aí. O problema é que quando isso aí anestesia a nossa mente e faz com que a gente esqueça da espiritualidade. A gente esquece muitas vezes de entender que nós somos espíritos em essência. Nós vamos nos despojar de tudo isso e vamos continuar conosco próprio. E quando desencarnarmos, nós não vamos nos defrontar com nenhum juiz acusador. Nenhum promotor que vai nos acusar, nenhum juiz que vai nos julgar. Não é? Nós estaremos diante da própria consciência, dos atos que praticamos, do que fizemos, e na medida da compreensão que é relativa, não é? A gente relativamente, gradativamente, a gente vai entendendo a lei do universo, a gente vai se autocorrigindo. Não é? A correção é nós fazemos a nossa correção. Quando nós, diante das nossas próprias imperfeições, das nossas atitudes errôneas, essas atitudes errôneas nos causam sofrimento. E diante do sofrimento nós temos que mudar, não é? Nós temos que procurar outros caminhos. Então, transeuntes, para nós espíritas, isso não é novidade nenhuma, né? O gnosticismo é uma linha de pensamento desses evangelhos que foram banidos pela igreja. Eles não são comentados pela igreja. Porque esses evangelhos nos dão, como eu disse antes, nos dão autonomia. Eles nos ajudam a nos tornarmos autônomos, espiritualmente falando. E quando a gente vai se tornando autônomos, você não depende de religião mais. Muito embora a religião sirva como um placebo para todos nós. Né? Placebo, você sabe o que é, aquela pílula, aquele comprimidinho de água com açúcar, que o médico dá para o doente e fala, ó, toma isso aqui que é o último lançamento, isso aqui vai te curar. Né? E o doente crê naquilo ali, é a crença. Puxa, e a pessoa melhora, mas não é comprimido, ele criou condições mentais, psicológicas, entendendo que aquilo ali é bom para ele se cura. É um placebo. Então religiões são placebos. Importantes, necessários diante da nossa incompreensão da vida. Ainda nós temos que ter placebos na vida. Nós temos que fazer rituais. Né? O Espiritismo não tem ritual nenhum, não tem culto nenhum. Então esse Evangelho te dá as ferramentas. Estão aqui as ferramentas, que é o que o Espiritismo faz. A proposta filosófica espírita é a mesma coisa. Né? Está aqui a ferramenta, faça você. Evolua você, torne-se independente espiritualmente, cresça, que você não precisa mais de amuletos e nem muletas para caminhar, não é? Então, o que eu escrevi aqui para a gente, o roteiro para a gente falar, eu acho que eu já falei tudo, né? Como eu comentei, né, que ali
na própria Bíblia, nos próprios evangelhos canônicos, se a gente for ver ali, tem muita coisa, né? O próprio Paulo de Tarso, né? Paulo de Tarso dizia assim, o reino de Deus não temos aqui, né? Onde que eu coloquei aqui, ó, Paulo de Tarso em Filipenses 3:20, ele diz assim, aqui não temos morada permanente, não temos. Somos peregrinos na terra, né? Aquele que transita pela terra. E que a nossa pátria é o céu. Então, por isso que eles falam que a gente vai morrer e vai para o céu. Mas o céu aqui é algo que você constrói. Inferno e céu são duas simbologias, né? Simbolizam o nosso estado de consciência. Você não precisa morrer para ir para o céu, né? Quando você tem uma vida relativamente tranquila aqui na Terra, você tem uma família bem formada, você busca tudo que é bom de melhor, você procura ser fraterno e amoroso, você vive corretamente na vida, você tem uma felicidade relativa aqui na Terra, isso é o céu, não é? Mas quantos irmãos nossos infelizes que se chafurdaram aí nos descaminhos da vida, não é? Na criminalidade, na corrupção, em tantas coisas que a gente vê na mídia, esses estão no inferno, mas não é aquele inferno teológico criado pelas religiões, é o inferno de si próprio, é o inferno de consciência, não é? Então, o Pedro também, né? O Pedro lá do Evangelho também, ele chama os cristãos de peregrinos e forasteiros. Forasteiro é aquele que aparece de repente, está de passagem na cidade, né? Então, o forasteiro, ele permanece por algum tempo num lugar estranho, mas depois ele vai embora. Então, nós aqui na Terra somos forasteiros, a gente encarna, passa uma vida aqui variável de 80, 100 anos, 30 anos, para cada um é um tempo, né? Somos forasteiros, a gente vai embora, né? Tem até um vídeo aí que circula na internet aí, você vai embora, nós vamos embora, e vamos mesmo, né? E volta também o Paulo dizendo em Hebreus 1:11, todos como roupa envelhecerão. Aquilo que eu falei antes, nosso corpo é uma roupa. Quando a gente tem um sapato velho, uma roupa velha que não serve mais, a gente troca, né? A gente compra uma nova. E o corpo é a mesma coisa, o espírito envelheceu, adoeceu, morreu. É a palavra que se usa, né? Morreu. A gente desencarna, o espírito sai do corpo, deixa a roupa velha, volta para a espiritualidade, faz as suas reprogramações, né? E volta, assume um novo corpo, né? O livro dos Espíritos tem uma questão que diz o seguinte: qual é o objetivo da reencarnação, ou da encarnação dos espíritos? Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Quer dizer, se você está encarnando, é porque você veio de algum lugar. O espírito veio de algum lugar. Então, quando você fala encarnação, você tem a ideia assim que é a primeira encarnação. Depois, quando você volta a segunda, a terceira, daí em diante, é reencarnação. Você está reencarnando. Então, nós espíritas usamos muito essa palavra reencarnação por causa disso. Porque nós somos seres milenares que já reencarnamos muitas vezes, não é? Então, qual é o objetivo da nossa encarnação? Né? É nós nos melhorarmos gradativamente. É nós fazermos as experiências aqui na Terra. Experiências nos campos os mais diversos, né? E nós formamos famílias aqui na Terra. As nossas famílias, né? Nossos pais, nossos cônjuges, nossos filhos, os parentes, aqueles com os quais nós convivemos, que às vezes não são parentes consanguíneos, mas que nós temos afinidades espirituais, e às vezes dentro do próprio lar nós temos desafetos. Então isso não é regra, né? Espíritos se aglutinam, se reúnem aqui na Terra para desenvolverem as suas aptidões, trocar experiências, aprender a lei do amor, corrigir desavenças do passado, né? Corrigir desavenças do passado. Então o objetivo da encarnação é esse, é crescer, é evoluir, mas ao mesmo tempo nós tomarmos e fazermos a nossa parte que compete a cada um de nós para a melhoria do planeta em que vivemos, do mundo em que vivemos. Nós temos responsabilidades para sanear o nosso planeta, né? Nosso planeta tão maltratado, né? Que a nossa atmosfera tão poluída,
os nossos mares, o nosso meio ambiente tão poluído que nós agredimos, não é? Nós temos a responsabilidade de trabalhar pela melhoria do nosso planeta e, ao mesmo tempo, melhorarmos a psicosfera. O que é a psicosfera? Não é? É toda essa vibração que envolve o nosso planeta, a vibração mental, porque nós emitimos vibrações pelos nossos pensamentos, por aquilo que gostamos, né, por aquilo que almejamos. Os nossos sentimentos, eles extrapolam em formas de ondas mentais, né, que entram em contato com outras ondas. Então nós temos essa obrigatoriedade de sanearmos a psicosfera do ambiente com atitudes benéficas, atitudes de amor, não é? E o filósofo Humberto Roden também nos diz que nós temos que ser criaturas criativas. Porque a gente está acostumado a dizer que Deus é o nosso Criador e nós somos as criaturas. Bom, de repente, se você passa uma vida aqui e não progride, não faz nada, você volta, desencarna, morre, e daí? Aí a gente se lembra da parábola dos talentos, que está lá na Bíblia, lá nos Evangelhos. Parábola dos talentos. A parábola dos talentos diz que Deus deu para um 5 talentos. Deus deu para outro 2 talentos. E Deus deu para outro 1 talento. Se a gente analisar assim, no pé da letra, bom, Deus está fazendo acepção de pessoas, né? Deus premiou um com 5, outro com 2 e outro com 1. E daí aquele que tinha 5, trabalhou, multiplicou para 10, entregou para Deus. O outro tinha 2, multiplicou por 4, entregou para Deus. E Deus chamou eles de servo bom e fiel. Aquele que só tinha 1, com medo, enterrou o seu talento. Quando se apresentou diante disso, tudo simbolismo isso, né? São parábolas para a gente analisar. Aquele que tinha 1 talento, diz a Bíblia, que ele enterrou o seu talento. Aí diz que Deus diz para ele assim: servo mau e infiel, até o que tem lhe será tirado, o que não tem, até o que não tem lhe será tirado. Isso aí é uma alegoria, né? É uma alegoria, porque Deus não está dando nada para você, não tem esse negócio de Deus dar 5 para você, 2 para o outro, 2 para um. Deus estaria sendo parcial. Na verdade, o que Deus nos dá? Deus nos dá a potencialidade, para todos nós é igual. Fomos todos criados iguais, simples e ignorantes, com as mesmas possibilidades de desenvolver. Então, aquele que reencarnou com 5 talentos é porque ele desenvolveu esses 5 talentos. É aquilo que a gente disse antes. O espírito que renasce agora inteligente, com dons maravilhosos e que em pouco tempo já está fazendo maravilhas, ora, Deus não deu de graça para ele conquistou isso em experiências passadas e trouxe essa bagagem de conhecimento, essa experiência. O que tinha um pouco menos, que era 2, também. Agora, o que não fez nada, cruzou os braços, permaneceu na ignorância, não fez nada, perdeu um ano letivo. Não é? É o aluno relapso, que reprovou, que perdeu o ano. Vai ter castigo para ele? Não, o castigo dele é repetir de ano, vai ter que fazer de novo. Volta, faz a lição de novo. Você não aprendeu? Vai aprender. Não vai apanhar por causa disso. Né? Ele pode sofrer na consciência dele, mas não tem um Deus externo que fica julgando ninguém. Mas então o que existe? Né? Então o que o filósofo Humberto Roden está dizendo para nós aqui? Que nós temos que ser criaturas criativas. Somos criaturas? Somos. Mas nós temos que criar por nossa vez. É isso que o Espiritismo está dizendo aqui, ó, que o objetivo da reencarnação é você reencarnar, se melhorar e criar, fazer algo mais com a tua criatividade. Você tem que desenvolver os teus talentos, os seus valores e criar algo de bom. E quando o espírito consegue criar algo de bom, fazer algo de bom, ele automaticamente está compartilhando com a sociedade que vive. Está compartilhando para um mundo melhor. Nós somos chamados a isso. A nossa atitude pessoal, para darmos o nosso quinhão, a nossa participação para um mundo melhor. Então, esse logion do Evangelho de Tomé, quem tiver oportunidade, conheça esse Evangelho. Né? Ele é introspectivo. Ele leva você para dentro de si próprio, para se autoanalisar, para buscar as suas potencialidades para vir a ser. Né?
te dá uma autonomia para você crescer por si mesmo. Conheça esse Evangelho que é maravilhoso. Então que nós tenhamos em mente isto. Somos transeuntes. Não temos aqui morada definitiva. Estamos de passagem. Né? Deixaremos este corpo que é um empréstimo. Mas o eu, consciência, eu sou, eu continuarei. Não é? E que fique para todos nós essa lição. Muita paz a todos. Que assim seja.